O Catecismo em um ano. Olá, eu sou o Alesiandro, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @o Catecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Chegamos ao dia 254 do podcast O Catecismo em um ano. Nós estamos lendo a terceira parte do Catecismo, A Vida em Cristo, na primeira sessão, A Vocação do Homem, A Vida no Espírito, no capítulo 3, A Salvação de Deus, a Lei e a Graça. E hoje nós leremos os números de 2006 a 2011. O mérito. Na Assembleia dos Santos, vós sois glorificado, e coroando os seus méritos, exaltais vossos próprios dons. O termo mérito designa, em geral, a retribuição devida por uma comunidade ou uma sociedade à ação de um de seus membros, sentida como boa ou má, digna de recompensa ou castigo. O mérito se relaciona com a virtude da justiça, em conformidade com o princípio da igualdade que a rege. Diante de Deus, em sentido estritamente jurídico, não há mérito da parte do homem. Entre ele e nós, a diferença é infinita, pois dele tudo recebemos, dele que é nosso Criador. O mérito do homem diante de Deus, na vida cristã, provém do fato de que Deus livremente determinou associar o homem à obra de sua graça. A ação paternal de Deus vem, em primeiro lugar, por seu impulso. O livre agir do homem vem em segundo lugar, colaborando com Deus, de modo que os méritos das boas obras devem ser atribuídos, por primeiro, à graça de Deus, e só em segundo lugar ao fiel. O próprio mérito do homem cabe, aliás, a Deus, pois suas boas ações procedem em Cristo das inspirações e do auxílio do Espírito Santo. A adoção filial, tomando-nos participantes, por graça da natureza divina, pode nos conferir, segundo a justiça gratuita de Deus, verdadeiro mérito. Trata-se de um direito por graça, o pleno direito do amor, que nos toma co-herdeiros de Cristo e dignos de obter a herança prometida da vida eterna. Os méritos de nossas boas obras são dons da bondade divina. A graça veio primeiro, agora se entrega aquilo que é devido. Os méritos são dons de Deus. Como a iniciativa pertence a Deus na ordem da graça, ninguém pode merecer a graça primeira, na origem da conversão, do perdão e da justificação. Sob a moção do Espírito Santo e da caridade, podemos em seguida merecer para nós mesmos e para os outros as graças úteis à nossa santificação, para o crescimento da graça e da caridade, e também para a obtenção da vida eterna. Os próprios bens temporais, como a saúde, a amizade, podem ser merecidos segundo a sabedoria divina. Essas graças e esses bens são objeto da oração cristã. Esta provê nossa necessidade da graça para as ações meritórias. A caridade de Cristo em nós constitui a fonte de todos os nossos méritos diante de Deus. A graça,
unindo-nos a Cristo com amor ativo, assegura a qualidade sobrenatural de nossos atos e, por conseguinte, seu mérito desses nossos atos diante de Deus, como também diante dos homens. Os santos sempre tiveram viva consciência de que seus méritos eram pura graça. Após o exílio terrestre, espero ir deleitar-me em vós na pátria, mas não quero acumular méritos para o céu. Quero trabalhar somente por vosso amor. Ao entardecer desta vida, comparecerei diante de vós com as mãos vazias, pois não vos peço, Senhor, que contabilizeis as minhas obras. Todas as nossas justiças têm manchas a vossos olhos. Quero, portanto, revestir-me de vossa própria justiça e receber de vosso amor a eterna posse de vós mesmo. Como comentário adicional para o episódio de hoje, nós iremos ouvir a catequese do Papa Bento XVI com o tema A Doutrina da Justificação das Obras à Fé. Audiência geral, Praça de São Pedro, quarta-feira, 19 de novembro de 2008. Queridos irmãos e irmãs, no caminho que estamos a percorrer, sob a guia de São Paulo, desejamos agora refletir sobre um tema que está no centro das controvérsias do século da Reforma, a questão da justificação. Como se torna justo o homem aos olhos de Deus? Quando Paulo encontrou o ressuscitado no caminho de Damasco, era um homem realizado, irrepreensível em relação à justiça que provém da lei, conforme Filipenses capítulo 3, versículo 6. Superava muitos dos seus coetâneos na observância das prescrições mosaicas e era zeloso na defesa das tradições dos padres, conforme Gálatas capítulo 1, versículo 14. A iluminação de Damasco mudou radicalmente a sua existência. Começou a considerar todos os méritos adquiridos numa carreira religiosa intangérrima como esterco face à sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, conforme Filipenses capítulo 3, versículo 8. A carta aos Filipenses oferece-nos um testemunho comovedor da passagem de Paulo de uma justiça fundada na lei e adquirida com a observância das obras prescritas para uma justiça baseada na fé em Cristo. Ele tinha compreendido que tudo o que lucrado até então, na realidade, era perante Deus uma perda, e por isso decidiu apostar toda a sua existência em Jesus Cristo, conforme Filipenses capítulo 3, versículo 7. O tesouro escondido no campo e a pérola preciosa em cuja aquisição investir tudo o resto já não eram as obras da lei, mas Jesus Cristo, o seu Senhor. A relação entre Paulo e o ressuscitado tornou-se tão profunda que o induziu a afirmar que Cristo não era apenas a sua vida, mas o seu viver, a ponto que para o poder alcançar até morrer era um lucro, conforme Filipenses capítulo 1, versículo 21. E não desprezava a vida, mas tinha compreendido que para ele o viver já não tinha outra finalidade e não sentia outro desejo a não ser o de alcançar Cristo, como numa competição atlética, para permanecer sempre com ele. O ressuscitado tinha se tornado o início e o fim da sua existência, o motivo e a meta da sua corrida. Só a preocupação pela maturação na fé dos que tinha evangelizado e a solicitude por todas as igrejas por ele fundadas, conforme 2 Coríntios capítulo 11, versículo 28, o levavam a abrandar a corrida para o seu único Senhor, para aguardar os discípulos a fim de que pudessem, com ele, correr para a meta.
Se na precedente observância da lei, nada tinha para se reprovar sob o ponto de vista da integridade moral, uma vez alcançado por Cristo, preferia não pronunciar juízos sobre si mesmo, conforme 1 Coríntios capítulo 4, versículos 3 e 4. Mas limitava-se a predispor-se a correr para conquistar aquele pelo qual tinha sido conquistado, conforme Filipenses capítulo 3, versículo 12. É precisamente por esta experiência pessoal da relação com Jesus Cristo que Paulo põe precisamente no centro do seu evangelho uma irredutível oposição entre dois percursos alternativos rumo à justiça, um construído sobre as obras da lei, o outro fundado na graça da fé em Cristo. A alternativa entre a justiça para as obras da lei e a justiça pela fé em Cristo torna-se, assim, um dos motivos dominantes que atravessam as suas cartas. Nós somos judeus de nascimento e não pecadores da gentilidade, sabendo, entretanto, que o homem não se justifica pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém é justificado. Conforme Gálatas capítulo 2, versículos 15 e 16. E os cristãos de Roma recordam que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus, e são justificados gratuitamente por sua graça, em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus, conforme Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24. E acrescenta: nós sustentamos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Ibid, versículo 28. Sobre este ponto, Lutero traduziu: justificado unicamente pela fé. Voltarei a este aspecto no final da catequese. Primeiro devemos esclarecer o que significa esta lei, da qual somos libertados, e o que são aquelas obras da lei que não justificam. Já na comunidade de Corinto, existia a opinião que depois voltaria sistematicamente à história. A opinião consistia em considerar que se tratasse da lei moral e que a liberdade cristã fosse, portanto, a libertação da ética. Assim, em Corinto, circulava a palavra: tudo me é lícito. É óbvio que esta interpretação é errada. A liberdade cristã não é libertinagem. A libertação da qual fala São Paulo não é libertação de praticar o bem. Mas o que significa, então, a lei da qual somos libertados e que não salva? Para São Paulo, como para todos os seus contemporâneos, a palavra lei significava a Torá na sua totalidade, ou seja, os 5 livros de Moisés. A Torá implicava na interpretação farisaica a que era estudada e tornada própria por Paulo, um conjunto de comportamentos que ia do núcleo ético até as observâncias rituais e culturais que determinavam substancialmente a identidade do homem justo. Particularmente a circuncisão, as observâncias acerca do alimento puro e geralmente a pureza ritual, as regras sobre a observância do sábado, etc. Comportamentos que com frequência aparecem também nos debates entre Jesus e os seus contemporâneos. Todas estas observâncias que expressam uma identidade social, cultural e religiosa tinham se tornado singularmente importantes no tempo da cultura helenista, começando pelo século III a.C. Esta cultura, que se tinha tornado a cultura universal de então, e era uma cultura aparentemente racional, uma cultura politeísta, aparentemente tolerante, constituía uma forte pressão rumo à uniformidade cultural e ameaçava, assim, a identidade de Israel, que era politicamente obrigado a entrar nesta identidade comum da cultura helenista
com a consequente perda da própria identidade. Perda, portanto, também da preciosa herança da fé dos padres, da fé no único Deus e nas promessas de Deus. Contra esta pressão cultural, que ameaçava não só a identidade israelita, mas também a fé no único Deus e nas suas promessas, era necessário criar um muro de distinção, um escudo de defesa em proteção da preciosa herança da fé. Tal muro consistia precisamente nas observâncias e prescrições judaicas. Paulo, que tinha aprendido tais observâncias precisamente na sua função defensiva do dom de Deus, da herança da fé no único Deus, viu esta identidade ameaçada pela liberdade dos cristãos. Perseguia-os por isto. No momento do seu encontro com o ressuscitado, compreendeu que com a ressurreição de Cristo, a situação tinha mudado radicalmente. Com Cristo, o Deus de Israel, o único Deus verdadeiro, tornava-se o Deus de todos os povos. O muro, assim, diz na carta aos Efésios, entre Israel e os pagãos, não era mais necessário. É Cristo que nos protege do politeísmo e todos os seus desvios. É Cristo que nos une com e no único Deus. É Cristo que garante a nossa verdadeira identidade na diversidade das culturas. O muro já não é necessário. A nossa identidade comum na diversidade das culturas é Cristo, e é Ele quem nos torna justos. Ser justo significa simplesmente estar com Cristo e em Cristo. E isto é suficiente. Não são mais necessárias outras observâncias. Por isso, a expressão sola fide de Lutero é verdadeira, se não se opõe à fé, à caridade, ao amor. A fé é olhar Cristo, confiar-se a Cristo, apegar-se a Cristo, conformar-se com Cristo e com a sua vida. E a forma, a vida de Cristo, é o amor. Portanto, acreditar é conformar-se com Cristo e entrar no seu amor. Por isso, São Paulo, na carta aos Gálatas, sobretudo na qual desenvolveu a sua doutrina sobre a justificação, fala da fé que age por meio da caridade, conforme Gálatas capítulo 5, versículo 14. Paulo sabe que o dúplice amor a Deus e ao próximo está presente e é completada toda a lei. Assim, na comunhão com Cristo, na fé que cria a caridade, toda a lei é realizada. Tornamo-nos justos entrando em comunhão com Cristo, que é amor. Veremos a mesma coisa no Evangelho do próximo domingo, Solenidade de Cristo Rei. É o Evangelho do juiz, cujo único critério é o amor. O que ele exige é só isto: tu visitaste-me quando estava doente? Quando estava na prisão? Tu deste-me de comer quando eu tinha fome? Tu vestiste-me quando eu estava nu? E assim a justiça decide-se na caridade. Assim, no final deste Evangelho, podemos quase dizer só amor, só caridade. Mas não há contradição entre este Evangelho e São Paulo. É a mesma visão, segundo a qual a comunhão com Cristo, a fé em Cristo, cria a caridade. E a caridade é a realização da comunhão com Cristo. Assim, somos justos permanecendo unidos a Ele, e de nenhum outro modo. No final, só podemos rezar ao Senhor que nos ajude a crer. Crer realmente. Assim, acreditar torna-se vida, unidade com Cristo, transformação da nossa vida. E assim, transformados pelo seu amor, pelo amor a Deus e ao próximo, podemos ser realmente justos aos olhos de Deus. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé,
vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!